Boa noite, Ana. Como é que você está? Ana Paula Esteban. Tá bom, tudo certinho? Ok. Seja bem-vindo a todos. Hoje estou apenas fazendo uma chamada para a próxima quinta-feira, né? Tudo bom, querida? Boa noite. Como é que você está? Tá. Tudo joinha? Como é que foi a praia? Se não me engano, você tirou umas fotos na praia lá? Tudo joinha, então. O importante é aproveitar a vida, não é isso? E aproveitar. Infelizmente, a nossa vida, não digo que a nossa vida é curta, né? A vida de um cachorro é 20 anos, não é isso? Não é mesmo? A tartaruga das Ilhas Galápagos, ela vive 100, 200 anos. Tá bom? Eu acho que pensou, você conseguiria viver 100, 200 anos? Não é fácil não, hein? Eu acho que seria até uma maravilha você viver 100, 200 anos. 100, dependendo da sua genética, do seu estilo de vida, né? Você consegue viver 100 anos, né? Se você praticar esporte. Tá ok? Eu já ouvi casos. Você não quer viver isso não? Mas eu não sei. Eu acho o seguinte: se você viver mais de 100 anos, né, e viver bem, lúcida, ótimo. Ô Regis, um grande abraço, tá bom? Obrigado por nos assistir. Amanda, um beijo. Tá bom? Tudo de bom. Eu acho que se você viver mais de 100 anos... E aí, Júlio? Júlio, não falta um, hein, Júlio? Um abraço, querido. Ó, eu perguntei sobre aquela aparição que você mandou, tá? Algumas pessoas disseram que ali realmente tem uma aparição, tá? Outras disseram que não. Jonathan, um grande abraço para você. Obrigado por nos assistir, tá bom? Hoje é só uma pequena chamada, tá bom? Uma coisa rápida. Primeiro que eu falo pra cacete, então eu tenho que me controlar. Tá legal? E uma live, ela não pode demorar muito, ela tem que demorar no máximo 1 hora, né? Porque senão fica um assunto muito estafado, né? E hoje as pessoas também não... Hoje o assunto tem que ser muito interessante, né? Se for só um assunto besta, não chama as pessoas, né? Não atrai. Hoje tem que ter um assunto interessante, né? E hoje eu resolvi fazer essa pequena chamada para quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira que vem eu pensei qual assunto eu poderia colocar em pauta, né? Porque todos os assuntos que eu puder colocar em pauta vão ser sempre assunto interessante, né? Assunto besta não tem razão nem de fazer a live, né? Eu às vezes entro nessas lives do pessoal aqui no Facebook, né? E tem gente que não fala nada, você quer saber, né? Poxa, você faz uma live e fica só olhando, né? Algumas apelam, né? Algumas pessoas apelam, né? Mostra nudez, aquela coisa toda, né? Para poder atrair atenção, né? E a galera gosta mesmo, né? A galera adora. Mas eu entrei nessa live hoje para chamar quinta-feira agora, né? Eu preparei um artigo legal, tá? E decidi que eu iria falar sobre fantasmas,
É um assunto muito extenso, tá? Muito, 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 muito extenso. Eu tive que ler em torno de 4 livros, tá? Um livro muito bom. Se vocês acharem que poderiam, se vocês quiserem, vocês podem pegar esse livro no Google, chamado O Trabalho dos Mortos, tá bom? O Trabalho dos Mortos é um livro muito legal. Se não me engano, foi feito na década de 40 ou 50, tá? Tem fotografias maravilhosas. Você está com medo, Ana Paula? Você ainda não viu nada. Você ainda não viu nada, tá bom? É um assunto por deveras interessantes. No YouTube tá cheio desse assunto, entendeu? No Brasil tem um hotel chamado, acho que é o Hotel Cambuquira, em Minas Gerais. É considerado um dos hotéis mais assombrados do mundo. Se você entrar em Ghost Hunters, Hotel Cambuquira, eles ficaram abismados com as aparições que tiveram nesse hotel, em Cambuquira, Minas Gerais. Eles vieram dos Estados Unidos para poder investigar esse hotel, né? Eu achei um tema muito interessante, esse assunto sobre fantasma. Você nunca vai lá? Não queria ir lá. Não sei, o hotel ele geralmente tem presença de fantasmas quando ocorre uma situação desagradável no hotel. Existem hotéis nos Estados Unidos que as pessoas acabam se suicidando, principalmente hotéis da década de 50. Muitas pessoas iam lá para se suicidar. Estava no hotel, aquela coisa toda, estava passando por uma vida difícil. Tá bom? Aí eu resolvi fazer essa pequena live, é só uma chamada, tá bom, galera? É só uma chamada sobre fantasmas, né? Eu li 3 livros sobre fantasmas e tenho mais 4 livros para ler sobre fantasmas. Vamos não falar besteira, né? Você tem que ter causa. E o meu sobrinho, que entende muito, ele é kardecista, ele entende muito de aparição. Então ele me deu algumas dicas sobre isso, né? Eu achei muito interessante, né? E anotei algumas coisas. Talvez ele dê uma passada aqui amanhã, que amanhã também é meu aniversário, né? 57 anos. 50, será que eu consigo viver até onde, Ana Paula? Quantos anos eu vou viver? Tá bom? Eu até gostaria de viver até os 100 anos, não sei. Mas eu gostaria de viver até os 100 anos lúcido, orientado e andando, tá? Eu não gostaria de viver até 100 anos em cima de uma cama. Eu acho que é a maioria das pessoas, né? Então, eu colhi algumas fotografias. Ô Júlio, um abraço para você, tá bom? Obrigado por estar nos assistindo, tá bom, querido? Primeiro, deixa eu me apresentar, tá? Eu sempre me apresento nas lives. Meu nome é Mauro, eu sou da religião pagã, eu sou da Wicca centrina ou centrista. Pode até ser. Geralmente as pessoas, Ana Paula, as pessoas bem-humoradas, elas costumam viver mais porque há uma fabricação biológica de endorfina e serotonina. A endorfina e a serotonina, elas favorecem o equilíbrio do seu organismo, né? Agora existe até um antagonismo, né? Por exemplo, o comediante Costinha, não sei se você lembra dele, se era muito nova,
Ele faleceu faz uns 10 anos, 15 anos, eu acho. Ele era um comediante muito bom, tá? Ele é um comediante muito bom. Mas algumas pessoas relatam que ele, fora das telas, né, fora do cinema, ele tinha um mau humor terrível. Ele sofria de asma brônquica severa. Eu conheço uma médica que atendeu ele lá no Rio de Janeiro. Ele tinha um mau humor terrível. E ele fumava demais também, né? Então, pode ser que seja uma das causas do mau humor dele. Tá legal? Bom, essa pequena live é para chamar para quinta-feira. E o assunto vai ser sobre fantasmas. É um tema muito interessante que eu escolhi. Eu vou falar sobre fantasmas e vou falar também sobre o edifício Joelma, né? O edifício Joelma, que até hoje é um edifício que tem um miasma muito grande devido a um incêndio que ocorreu na década de 70, que morreram em torno de 170 pessoas, né? E é claro que foi um karma coletivo, né? Foi um karma coletivo, semelhante a esse acidente que teve com o avião e com a Chapecoense, né? Ali, infelizmente, foi o que nós chamamos de karma coletivo. São várias pessoas que têm um karma semelhante, né? E são predispostas a morrer naquele período, né? Infelizmente, foi o que aconteceu com o avião da Chapecoense, né? Dizem que uma das causas do avião ter caído foi o combustível que acabou, alguma coisa assim. Eu ainda não sei o porquê, até o momento, o que aconteceu com a Chapecoense, mas dizem que foi isso. Mas infelizmente, eu li, Ana Paula está falando, eu li um pouco sobre isso, onde acontece o desencarne coletivo, em tudo quanto é lugar no mundo inteiro. Tá bom? Paula. Oi, Sol. Então, Paula, o que é o karma coletivo? É porque, às vezes, várias pessoas cumprem determinada missão num período X, tá bom? E elas estão interligadas de alguma forma, ou talvez de reencarnações anteriores, ou talvez estão ali de diversos locais e precisam passar, infelizmente, por aquela transição. Então, acontece isso. Então, você vê karma coletivo em acidentes de ônibus, acidentes de carro. O Júlio está falando uma coisa aqui: onde estiver marcado para ter morte, vai ter morte. Ou poderia ser reescrito e como contornar a morte. Não, o Júlio, isso aí eu perguntei um senhor que existem alguns casos que você não tem como correr. A sua morte vai acontecer naquela situação e pronto, acabou. Agora, existem circunstâncias em que você pode contornar aquele seu karma, a morte, né? Eu vi um caso de um senhor que ele era muito religioso, né? Ele era um espírita e infelizmente ele sofreu um acidente e veio a perder esse dedo mínimo aqui, né? Ele ficou muito desesperado de ter perdido o filho e ficou muito, muito estressado, porque você perdeu o membro, né? E ele perdeu o dedo mínimo. Mas ele era uma pessoa muito boa, muito dada, uma pessoa que ajudava muitas pessoas, né? Então, dentro lá do centro espírita, ele perguntou ao mentor espiritual do centro por que foi amputado o dedo mínimo dele, já que ele é uma pessoa que ele não estava se gabando, mas ele era uma pessoa boa, ele não tinha maldade nenhuma. E o mentor do centro disse para ele que
o que estava inclinado a acontecer com ele de uma forma kármica era ele perder a mão. Ele ia perder a mão dele. Mas, devido ao trabalho que ele estava exercendo no centro e devido ao trabalho que ele exercia no dia a dia, em tentar melhorar e ajudar as pessoas, em trabalhar ao próximo e trabalhar para ele, foi concedido a ele que não fosse amputado a mão dele, somente o dedo mínimo. Então, com base, eu acredito que em muitas circunstâncias, e também alguns especialistas, eles falam, ô Alexandre, abraço querido, obrigado por estar assistindo aí, tá bom? Hoje eu tô só falando, ô Paulo, ô Gimas, um beijo para você também, tá querido? Tudo de bom aí. Então, eu acredito não que você às vezes vai mudar o seu destino. Isso depende da situação, porque cada caso é um caso, tá bom? O Júlio. Tá bom, Felipe? Cada caso é um caso. Eu acredito que a gente consiga se livrar de determinadas situações kármicas, dependendo de como você vai usar a sua mente, tá? Eu acho isso muito grandioso, tá ok? Bom, Júlio, eu acho o seguinte, quando você consegue desenvolver, Ana Jara, um grande beijo para você, tá, querido? Obrigado por estar nos assistindo, tá? O Raul Soares tá bem. Tá ok, ô Raul? Obrigado por sua participação aí, tudo de bom, seja bem-vindo. Hoje eu estou fazendo uma pequena chamada para quinta-feira, tá bom? Eu vou falar sobre fantasmas, tá legal? É um assunto interessante, tá? Eu já li 3 livros a respeito, tem mais 4 livros para me ler, vou aproveitar essa semana, obviamente para não falar besteira, né? Tá legal? Então, é um assunto, e eu tô tentando organizar a coisa, né? José Vicente, né? Um abraço, meu amigo, seja bem-vindo, tá ok? Então, por que eu resolvi tomar essa atitude? Foi por causa mesmo do karma coletivo, né? Todo mundo está falando da Chapecoense, e eu havia falado em umas lives atrás sobre o karma coletivo, né? E resolvi falar sobre fantasmas. Quinta-feira agora, hoje foi só uma chamada, né? E eu tentei pegar algumas fotos. Vocês sabem que na internet tem muita enganação, né? Eu tentei pegar algumas fotos originais de fantasmas, peguei também algumas fotos que a gente chama de fake, né? que são fotos falsas, para a gente fazer uma comparação, tá? E achei muito legal, tá? Aí, ô Rafael, um abraço para você, querido. Tudo de bom aí. Marina, um beijo para você. Tá ok? Tudo de bom. Espero que você deve estar em casa, né? Sexta-feira. Não, eu acho que você está trabalhando. Hoje era para você estar trabalhando, se não me engano. Eu estou meio desorientado hoje. Um abraço para você, tá, Marina? Tudo de bom. Bom, eu não posso falar sobre fantasmas sem falar um pouco de ectoplasma, né? Ah, você está em casa hoje, Marina? Que bom, hein? Descansando, né? Tá ok? São 22, eu estou falando, mas infelizmente estou concorrendo com a novela, né? Eu tenho um amigo que ele estava tão interessado nas minhas lives, que ele estava no pronto-socorro, que ele ia lá, conversava, via que estava tudo certinho lá no setor dele e voltava para poder assistir minha live. Tá ok? Você trocou com a Sabrina, né? Ah, tá
joia. Sábado é dia de beber, né? É de dançar, é de... Ai, ai, ai. A Najara tá falando boa noite, Mauro, tudo de bom a você. Para você também, tá, Najara? Eu tava vendo suas fotos lá no Face, muito linda aquelas fotos, tá? Tá ok? Show de bola, tá bom? E curti todas elas, tá bom? Bom, hoje, tá, Najara, é só uma pequena live sobre quinta-feira que vem, tá bom? Talvez o Rocha esteja comigo, né? O Rocha é uma espécie de pitada de humor para a coisa não ficar muito séria. Então a gente coloca o Rocha, porque o Rocha é mágico, ele é humorista, então para não ficar uma coisa muito séria, às vezes eu chamo ele, tá ok? Então eu consegui algumas fotos de fantasmas que eu considero elas 90% originais. E vocês sabem que na internet tem muita mentira, tá bom? E não dá para falar sobre fantasmas antes de falarmos a respeito de ectoplasma, tá? De ectoplasma. Najara, era a palavra que eu estava tentando. Você é muito fotogênica, filha. Tá bom? Achei muito legal aquelas fotos, mas também é porque você é muito fotogênica, viu? Ó, show de bola. Tá bom? Tá bom? Então, eu não consigo falar sobre fantasmas se eu não falar sobre ectoplasma. E dá um aviso, né? Vocês veem que na internet, no YouTube, a gente vê muitas pessoas reclamando de aparições, reclamando de casas assombradas. Tem gente que foge de determinadas casas porque são assombradas, vê fantasmas em casas e tudo. Vocês podem ter certeza, na maioria das vezes, quando aparece um fantasma numa casa ou num local, é porque realmente o fantasma ou a aparição ou o espírito materializado está passando por privações muito sérias, tá? Na maioria das vezes, porque uma aparição de um fantasma, de uma forma técnica, o ambiente no qual ele aparece tem que ser muito bem controlado. Entendeu? Em centros espíritas, quando estão ligados a experiências e aparições, para se fazer uma aparição, tem que ser num ambiente muito controlado. As evocações que são feitas de fantasmas têm que ser de forma tão controlada para que um espírito, ao se materializar, não venha provocar problemas muito severos neste local, porque ali vão estar espíritos superiores controlando o ambiente. Entendeu? Aí, olha só o problema que eu falei numa live atrás. Uma determinada pessoa, a casa dela estava tendo problema porque estava tendo aparições, ou objetos se moviam, aquela coisa toda. Na verdade, aí eles chamavam um religioso lá, né? O religioso não conseguiu. Chamaram um outro religioso lá, também não conseguiu. Chamaram outro religioso lá, também não conseguiu. Entendeu? Então, e chamaram os parapsicólogos lá, né? E esse parapsicólogo, ele conseguiu identificar 2 problemas ali. Talvez até esses problemas apareciam de forma conjunta. Primeiro, nesta casa havia uma adolescente. Eu acho
que uma adolescente em sua fase hormonal, a partir dos 13, 17 anos, o corpo dela passa por uma transição, e esta transição começou de uma forma acentuada a fazer efeitos sobre o ambiente. Então a panela se movia, objetos se moviam, aquela coisa toda, né? Isso era uma das circunstâncias. A segunda circunstância era o espírito de um morador desta casa, que ele não admitia de forma alguma que outras pessoas morassem nela. Não havia compreensão do espírito. Entendeu? Então foram usadas, a meu ver, precisava de mais estudos, né? Que a angústia da menina ligada à formação hormonal dela produziu efeitos na casa, junto com a entidade que ali se manifestava. Era um dos exemplos, né? Bom, então, voltando a linhas atrás, alguns fenômenos paranormais, e principalmente algumas aparições, elas estão ligadas a uma substância que tem dentro do organismo do ser humano, chamado ectoplasma. Ô Giovana, um abraço para você, seja bem-vindo, tá, querida? Tudo de bom. Então, o espírito, para se materializar e exercer a sua proporção, ele necessita de uma substância chamada ectoplasma. Entendeu? O ectoplasma, algumas literaturas já capturaram um ectoplasma e fizeram um exame e acharam substâncias ali, como sais minerais, acharam leucócitos, né? E eles acham que era um desprendimento ou do médium que fazia essa ação ou da pessoa no qual ali se materializava. Tá bom? Eu vou dar deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tinha tirado uma foto do ectoplasma, né? Inicialmente, eu vou mostrar uma foto que ela tem 90% de veracidade, tá bom? Olha aqui, ó. Olha a foto do fantasma aqui, tá dando para ver? Hein? Vocês podem ver, essa é uma fotografia maravilhosa de um fantasma, tá? De um livro chamado O Trabalho dos Mortos. Foi um fantasma. Lembre-se que eu disse... E aí, Jefinho? Um grande abraço, querido. Lembre-se que eu disse que para um fantasma aparecer é necessário um ambiente muito bem controlado. Então, esta aparição, olha só, é a aparição de um fantasma. A veracidade dessa foto é de 90%, tá? Ele apareceu, se não me engano, foi na década de 50. E eles tiraram a foto deste fantasma, tá bom? E ela tem um percentual. Eu acho essa foto maravilhosa. Uma das melhores fotos que eu tenho de fantasma, tá? Ele apareceu num centro espírita, tá? Ele apareceu num centro espírita e o médium de ação, tá? Ele cede o ectoplasma para que o espírito use esse ectoplasma para aparecer. Então, daqui ele se formou. Mas notem o rosto dele, tá? Notem o rosto dele, que parece um pouco diferenciado, tá? Então, não é uma aparição completa. Ainda é uma aparição um pouco amorfa, porque ele usou uma imagem dele, provavelmente uma imagem de uma fotografia, para poder se identificar. Tá ok? Tá legal? Essa é uma imagem. Tá ok? Vou mostrar uma segunda imagem. É uma imagem
Alguns médios contestam essa imagem. Alguns médios contestam essa imagem, mas ela tem um teor de veracidade muito grande, que foi uma senhora que provavelmente morreu no início dos anos 60 ou 50, tá? E ela apareceu em um centro, tá? Ela apareceu em um centro e ela tá com vestes, ou por ela, vamos dizer assim, por causa do ectoplasma, ou ela apareceu da forma em que ela foi enterrada no caixão. Tá legal? Mas eu diria que a veracidade dessa foto é de 80%. Tá legal? O Will da Amanda. E aí, Will? Você tá melhor, querido? Tá bom? Manda notícia se você melhorou e tudo certinho, tá, querido? Fiquei preocupado com você aquele dia. Tá bom? Bom, essa foto aqui, olha só. Essa foto, essa senhora aqui faleceu nos anos 50, tá? E mais tarde eles descobriram, através de pesquisas, com esta aparição aqui. Tá vendo? Hein? Coisa interessante, né? Olha os lábios. São lábios curtos. Olha o nariz. Tá ok? Agora, olha esse manto. Este manto que ela está usando pode ser um manto ectoplásmico, tá? Ou pode ser o manto que foi usado quando ela faleceu. Porque geralmente as pessoas quando morrem no plano espiritual, elas assumem a mesma forma de outrora, dependendo da evolução delas, tá? Então, e aí, ô Gésio, um abraço. Minha net está horrível. Como é que é? Um abraço, Gésio. Você não está conseguindo, filho? então tá danado. Tá bom? Eu acho que eu estou transmitindo bem. E aí, Bruna, um abraço para você, querida. Você tá aí, ó, em Paraty, né? Só aproveitando a vida, hein? Dá um abraço na galera aí. Tá bom, Bruna? Eu tô fazendo uma chamada para quinta-feira, tá bom, Bruna? Eu vou falar sobre fantasmas, de como eles fazem, como eles se materializam, tá bom? E tá para você, tá ótima, ô Jefferson, que bom, hein? Ô Gésio, olha, algumas pessoas estão falando que a transmissão tá excelente, tá, filho? Então, desliga aí a parada, liga de novo, tá legal? Para ver se tá legal. Tá ok? Ô Bruna, eu tô fazendo uma chamada para quinta-feira que vem, entre as duas novelas, tá ok? É uma live mais ou menos de 1 hora e meia, geralmente uma live. Primeiro que eu falo pra cacete, tá? Ô Will, você melhorou, né, filho? Tá ok? Precisar da gente lá, tá ok? Eu tô no WhatsApp do Rádio Clube de Volta Redonda, tá bom? Se você quiser, tá legal? Dá uma passada lá. Vai ficar legal, tá? Então vamos voltar aqui. Olha só, essa foto aqui. Então, nos anos 50, quando as pessoas morriam, dependendo da religião da pessoa, que a maioria era católica, tá? Elas vestiam e usavam muita coisa. Era mais ou menos isso, né? Usava muito manto, essas coisas dentro do caixão, né? Cheio de flores, como é até hoje, né? E talvez o espírito dessa senhora aqui, tá legal? Seja que ela ainda usa o mesmo trejeito, a mesma performance, o mesmo visual quando era viva, tá legal?
Essa senhora faleceu nos anos 50, tá legal? E esse aqui, através de foto em ambiente controlado, tá legal? Em centros espíritas ou locais controlados, tá? As manifestações espirituais, elas são feitas em áreas controladas, tá bom? Quando ocorre uma manifestação fora de controle, é porque o espírito, talvez, ele ainda esteja numa situação desalinhada. Desalinhada. Então, voltamos a esse aqui. Tá legal? Olha só. Então, essa senhora aí apareceu nesse centro desta forma. Tá legal? E deveras uma forma interessante. Tá ok? Vamos ver se você descobre essa aparição aqui, ó. Cadê o fantasma? Hein? Isso aqui é uma filmagem, tá bom? A Amanda pediu para você falar sobre vozes, quando se ouve vozes e não tem ninguém perto, de vez em quando ela tá ouvindo e tá achando estranho. Olha, é muito comum, tá? É chamado de clareaudiência. Ela tem uma capacidade de ouvir, tá bom, Will? Se ela desenvolver, isso aí é igual musculação, tá bom? Você faz determinados exercícios, tá ok? Eu vou imprimir uma coisa aqui que vocês vão, que para vocês terem uma noção. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu vou imprimir uma coisa aqui para namorada do Will, tá? Que vocês vão achar interessante. Tá legal? Mas ela deve ter clareaudiência. Tá legal? São a capacidade de alguns espíritos de se comunicarem através das vozes. Eles falam, mas só que não aparecem. Tá legal? Então ela tem essa capacidade. Só que ela tem que estar preparada para isso, tá, Will? Então eu aconselho ela a procurar um centro espírita para ela ficar informada a respeito, senão ela poderá ter problemas emocionais. Entendeu? Agora, alguns espíritos, tá, usam isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ainda bem que eu tenho tudo aqui à mão. Tá legal? Olha só. Você tá vendo? Olha só, uma médium, ela, através do ectoplasma, ela fez uma espécie de megafone. A voz sai daqui de dentro. Porque às vezes, em ambiente controlado, os médiuns fazem perguntas e o áudio vem aqui. Entendeu? Olha só. Olha. Tá bom? O ectoplasma, ele sai de qualquer abertura do corpo. Tá bom? Vamos voltar essa foto aqui. Cadê o fantasma? Hein? Hein? Você conhece essa atriz aqui, ó? Isso aqui é parte de um filme. E essa atriz aqui? Hã? É a Beth Goulart, filha do Paulo Goulart e da Nissete Bruno. Eles fizeram o filme da Joelma. E em dado momento na filmagem, aparece um fantasma, uma aparição aqui do lado. Entenderam? Olha que legal. Hein? Já pensou? O medo que você ficaria com uma aparição? Olha, existem médiuns, tá? Existem médiuns que se assustam. Existem médiuns que
que ficam desesperados. Agora tem outros não. Eu vi um documentário de um médium que ele estava no banheiro evacuando e um espírito apareceu. Ele loprou com o espírito. Tá ok? Vocês sabiam que na hora de ter relação sexual com a esposa, com a namorada de vocês, você deveria fazer uma oração? Entendeu? Porque aí os mentores que protegem vocês, eles vão estar energeticamente não permitindo que espíritos voyeur fiquem lá perto, você tendo relação com a sua namorada, eles ficam lá. Entendeu? Então, na hora de ter uma relação sexual, você tem que fazer, ou o seu marido fazer uma mentalização pedindo aos mentores espirituais para proteger, porque eles sabem muito bem que isso aí é um procedimento normal aqui no nosso plano terreno. Entendeu? E grande parte dos fantasmas, eles estão no nível terreno. Engraçado, o livre-arbítrio às vezes permite isso. Você sabe que nós não temos nosso livre-arbítrio, eles falam livre-arbítrio, mas na verdade não existe livre-arbítrio, existe liberdade vigiada, tá bom? Então, isso é uma situação interessante, tá ok? Eu devo falar também sobre um dos maiores flagelos que atingiu o nosso país nos anos 70. Muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas as pessoas que têm mais de 50 anos, igual a mim, na década de 50, houve uma coisa terrível em São Paulo. Talvez você já tenha ouvido falar, que é o incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, na década de 70. Morreram 170 pessoas, se não me engano. Tá? Foi uma coisa terrível, foi um dos maiores desastres do Brasil. Tá? Olha só que coisa terrível, olha só. Olha só, as pessoas pulando lá de cima. Olha o desespero dessa gente, né? E o edifício Joelma, ele traz... hoje, eles tiveram que trocar o nome do edifício do Joelma, acho que é já edifício Martinelli, exatamente para amenizar o estigma do edifício Joelma. Como o edifício Joelma no centro da cidade, então lá a coisa ficou normal, né? Agora tem todo um aparato tecnológico lá para evitar incêndio, tá? Mas existem andares lá que a coisa que é meio difícil alugar, tá? A minha capa tá enrolando aqui. Desculpa. Eu coloco a minha capa aqui em cima, mas ela fica enrolada aqui. Tá ok? Então, algumas salas do edifício Joelma é complicado alugar. Por causa disso aí, Will, que a sua namorada escuta. Sons, vozes, beliscões, pessoas que passam a mão no cabelo, ou assim, a sensação constante lá de alguém estar perto de você assim, ó, te olhando, vigiando, entendeu? E muitas pessoas que são sensíveis, elas ficam apavoradas com isso. Eles tentam tirar essa imagem, mas lá contém um miasma. Mas você sabe por quê? Eu sei por quê. Muita gente lá sabe por quê.
Hein? Vamos voltar atrás no tempo, 1940. 1940. Ali era um vilarejo, tá? Ali era um vilarejo. Vamos voltar mais, 1800. Ali era uma fazenda, entendeu? E uma fazenda escravagista. E vocês sabem, onde ocorre muito sofrimento, ocorre fenômenos. Entendeu? Ali era uma fazenda escravagista, né? E muitos escravos morreram ali, muitos escravos sofreram muita dor por causa do pelourinho, castigos, enforcamentos. Você vê que todo escravo que tentava fugir, eles matavam enforcado. Tá bom? E vamos voltar para o ano de 1940. Tá? Olha só esse cara aqui. 1940. Vamos voltar para 1940. Olha a live que eu ia fazer de 10 minutos, como é que o assunto é extenso. Olha esse cara aqui. Paulo, não sei de que, acho que é Paulo. Tá bom? Eu tenho que anotar as coisas aqui, porque a memória é Paulo. Aqui, ó. Ele se matou com um tiro no peito, ó. Tá? Na quinta-feira eu vou contar caso por caso, para vocês entenderem a situação, tá? Olha só, Paulo, se não me engano, ele deu um tiro no peito. Tá bom? Pense, 1940. 1940, havia muito pudor nas coisas, entendeu? Tudo era motivo de escândalo, entendeu? Tudo era motivo de escândalo. E esse cara aqui, ali onde é o edifício Joelma, tá? Onde era o edifício Joelma, era um vilarejo. E ali no vilarejo tinha uma casa que morava esse sujeito aqui, ó. Tá uma foto dele com um tiro no peito. Entendeu? Ele namorava uma enfermeira, se não me engano, ela era desquitada. Ela era separada do marido. Meu amigo, antigamente, o pudor, as pessoas eram muito preconceituosas, entendeu? Até hoje são, você sabe muito bem. Tem gente que tem preconceito dos negros, tem gente que tem preconceito dos nordestinos, tem gente que tem preconceito das pessoas obesas, tem gente que tem preconceito das pessoas magras, tem gente que tem preconceito de mendigo, tem gente que tem preconceito de tem todo diabo de coisa. Tá bom? Eu já sofri de preconceito, tá? Na minha primeira faculdade, porque eu fiz na década de 80, eu fiz a primeira faculdade de enfermagem. Entendeu? Só que eu tranquei a matrícula e comecei a me dedicar ao esoterismo. Então eu comecei a me dedicar na bruxaria, fazia rituais, aquela coisa tudo, antes de sair, né? Me tornei autodidata em tarô e aquela coisa toda. Então havia uma professora que ela era ex-madre, entendeu? E eu andava de unha preta, tá? Cabelo grande até nas costas, tá? Eu passava aquele negócio de mulher aqui assim, ó, para dar rosto. Eu era meio estranho. Eu era meio estranho. E toda vez que eu entrava na sala, a professora, se benzia, meu amigo. Parecia que a capeta estava entrando lá na sala. Então, eu me divertia com aquilo. Mas sabia que era um tipo de preconceito, tá? Então, nos anos 40, havia um preconceito, tá?
principalmente, já que ele tinha se apaixonado por uma enfermeira, e se não me engano ela era desquitada, né? E ele morava com duas irmãs e a mãe. E era todo dia bate-boca. Deixa eu ver. Não tem ninguém. Tá lá, o tá achando estranho. É assim, a mesma coisa. Então, ele ficou puto dentro das calças, porque toda vez que ele chegava em casa, tá? Tava lá a véia lá enchendo o saco dele, tá? As duas irmãs enchendo o saco dele, porque ele tinha se apaixonado por uma enfermeira e ela era separada do marido, tá? E isso, infelizmente, nós chamamos de gatilho. Foi o estopim para a loucura dele. Ele acabou ficando doido, louco, tá? Aí o que ele mandou fazer? Arrumou um cara e construiu um poço. Tá bom? Construiu esse poço aqui, tá? E cismou que ia matar a mãe e as duas irmãs, porque ele estava apaixonado pela enfermeira a tal ponto que surtou. Foi um gatilho, né? Uma espécie de gatilho. Ele já tinha talvez essa inclinação e já estava ficando puto dentro das calças, porque a véia não parava de falar no ouvido dele. Aí ele sedou as duas irmãs, né? Colocou um sonífero na comida delas. Não, foi numa bebida, numa laranjada, alguma coisa assim. Elas tomaram e caiu no sono rapidinho. E sedou a mãe dele também, né? Aí veio cometer o crime, matou as três e jogou neste poço. Tá bom? Jogou neste poço. Deve ter jogado terra em cima, provavelmente. Tá legal? Aí os vizinhos começaram a dar falta daquela senhora, que provavelmente todo dia o pessoal tinha mania de varrer a rua, né? A calçada todo dia e tal. E ele falou que ela estava viajando, provavelmente, tá? E os vizinhos denunciaram para a polícia foi lá investigar, né? E alguém deve ter descido dentro lá do poço e achou os restos mortais, tá? Ele ficou muito nervoso, aquela coisa toda e tal. Aí o delegado de polícia foi lá, eu fui tentar acharcar ele para ele confessar, e ele acabou dando um tiro no peito. Com remorso, né? E viu que ia ser preso, não queria ficar ser preso. Fernanda Ponte César, um abraço, tá bom, querida? Tudo de bom, hein? Estamos aqui fazendo uma prévia para quinta-feira, que eu vou falar bastante sobre fantasmas, tá legal? E deve ser uma live muito legal. Eu devo falar sobre várias coisas, tá? Quinta-feira vai ser sobre fantasmas. Talvez eu fale sobre... Uma live aí devo falar sobre Lúcifer. Uma live eu devo falar sobre Satã. Uma live eu devo falar sobre... como sobreviver dentro do caos, tá? Numa live eu devo falar sobre o altar Wicca, né? E assim vou falando, vou pegar um tema legal, né? Hoje, quinta-feira, agora eu vou falar sobre fantasmas, né? Que deve ficar muito legal, tá bom? Olha só, então, isso foi nos anos 40, tá? Aí derrubaram todas aquelas casas, porque São Paulo começou a ficar uma metrópole, tá? Começou a ficar uma cidade muito grande, tá? E construíram o edifício Joelma no lugar onde morava este rapaz aqui, tá? Muito bem. Só que nos anos 70, tá? Os edifícios não tinham uma habilitação, uma lei ligado à segurança.
tá? Hoje os edifícios têm que usar uma tinta especial que não provoque combustão, tá? Hoje os produtos usados dentro de um edifício são produtos que tem que ter um controle, tem que ter baixa combustão, tá bom? A fiação tem que ter um calibre de fio X para que não haja curto-circuito. Só que quando foi construído o edifício Joelma, tá? Um ar-condicionado que estava com uma fiação de caráter duvidoso veio a pegar fogo. Mas esse fogo foi por causa da energia negativa que circundava o edifício ou foi realmente uma oportunidade, tá bom? Ou foi realmente um problema, né? O fio estava em péssimo estado, acabou pegando fogo, um acidente, tá legal? Mas a história do que houve aqui naquele terreno foi história terrível. Aqui tem uma foto, tá? Olha só, em torno de 170 pessoas que morreram, tá? Isso aqui é uma foto dos corpos, tá? Que morreram durante o edifício Joelma, né? Tá ok? Então, vamos imaginar o espírito dessas pessoas, o quanto ficaram angustiadas, tá? Olha só, ficaram todos empilhados, 170 corpos. De 170 corpos, 13 não foram identificados, tá? Que estão neste cemitério, tá legal? Que estão nesse cemitério. Essas covas não têm nomes, não sei se tem a foto das pessoas que devem estar carbonizadas, mas deve ter uma lápide ali falando que são, se não me engano, 13 túmulos das pessoas que morreram lá no edifício Joelma, tá? Pelo que eu sei, grande parte dessas pessoas, elas acenderam, tá? Elas buscaram a luz, tá? Parece que 4 ou 3 não acenderam, tá? Tânia Nogueira e Lima, um abraço, tá? Tudo de bom, hein? Obrigado por nos assistir, tá legal? Então, desses túmulos aqui, ó, tá? Que não foram identificados, 3 ou 4 não estão em ascensão, ainda permaneceram no plano terrestre, tá? Os outros ascenderam, tá? Buscaram a luz. Teve uma médium, Pedro Henrique. Ô Pedro, um abraço, querido, tudo de bom aí, tá bom? Um abraço, doutora Tânia. Então, teve uma médium excelente, considerada uma excelente médium, que foi nesse cemitério, tentaram contato com as pessoas que ficaram, que não quiseram ascender, 3 ou 4 que estão no plano terrestre ainda, tá? Eu acho que são 3, tá? Encontrou uma moça, o espírito de uma mulher, tá? Que não ascendeu, que ela ficou no cemitério, tá? Que ela ainda está no cemitério e ainda não buscou a luz. Ela ficou muito traumatizada com a morte prematura no edifício Joelma e está até hoje no cemitério. E ela alega que ela ficou muito abalada e ficou abalada com as pessoas que perdem parentes. Então, ela fica perto das pessoas dos parentes do morto, tentando consolá-los, né? E vários mentores espirituais já foram lá conversar com ela, porque era a hora dela ascender, tá? E ela recusou,
Ela recusou, ela não quis a sua ascensão, ela preferiu ficar no cemitério, porque era uma forma dela melhorar a autoestima dela, talvez, e cuidar das pessoas que perderam parentes. Todos nós sabemos que perder um parente é uma coisa muito terrível, né? Pensa bem, o desemprego é uma coisa terrível, não é mesmo? O desemprego, a violência é uma coisa terrível, tá? A doença é uma coisa terrível e perder um parente é uma coisa terrível, não é mesmo? Todo mundo sabe, a gente já passou por isso, a gente sabe o quanto é estressante passar por essa situação. Tá legal? Então ela achou conveniente ficar lá no cemitério, tá? Porque essas 13 covas são 13 pessoas que morreram no edifício Joelma e elas não foram identificadas. Me parece que dois espíritos ainda permanecem no edifício Joelma. Algumas pessoas falaram que foram 3 pessoas, 3 espíritos, tá? Permanece ainda no edifício Joelma, porque eles ainda não conseguiram se acender e ainda acham que o lugar pertence a eles, o escritório, a sala, alguma coisa ainda pertence a eles. Tá legal? É importante frisar que a evolução é lenta, tá? A evolução é muito lenta. Então, às vezes, para você conseguir a ascensão de certas coisas, leva tempo, tá? E a médium que contactou essa espírita, essa entidade feminina, esse espírito feminino, que os espíritos tentaram conversar com ela, ela não quis ascensão, tá? Então, deram para ela, tiveram que obedecê-la, tá? Porque no mundo espiritual parece que existe também a respeitabilidade. Parece não, tem que existir a respeitabilidade. Ela não quer subir, ela quer ficar no plano terreno. Então, que assim seja, que assim se faça. Tá ok? Que assim seja, que assim se faça. Ela quer ficar ali tá bom para ela, tudo bem. Depois passa um tempo, eles voltam de novo para perguntar se ela quer ascender, se ela quer ir em direção à luz, aquela coisa toda. Tá bom? E ela deve negar, né? A médium falou que ela pode ficar até 1000 anos nessa situação. Depende dela querer. Tá ok? Agora, se chegar um dia que ela quiser ir em direção à luz, ela vai ter que pedir. Entendeu? Porque as coisas também não vêm de mão beijada, não. Às vezes você tem que ser humilde o suficiente para buscar a luz. Não é mesmo? Então, na próxima live, quinta-feira agora, né? Eu devo falar sobre fantasmas, devo falar um pouco do edifício Joelma, que foi uma hora... Eu não vou falar sobre o problema do Chapecoense, que está muito recente, o país está de luto, tá? E infelizmente foi um karma coletivo ali, tá? E vocês infelizmente podem esperar daqui para frente que vão acontecer muitos karmas coletivos. Várias pessoas vão morrer ao mesmo tempo, várias circunstâncias, tá? Porque assim o mundo espiritual o quer, tá? Eu não sei o critério que eles querem, mas o karma também coletivo, ele sempre foi presente na humanidade, né? A peste negra, por exemplo, que eu disse numa live, que matou 9 milhões de pessoas. Já pensou? Morrer 9 milhões de pessoas de uma simples gripe, né? O HIV, que matou até agora 29 milhões de pessoas. Eu acho que não é só isso não, eu acho que o HIV matou 34 milhões de pessoas até agora,
desde a década de 80, que surgiu nos Estados Unidos até hoje, considerando que o HIV surgiu em 1900, tá? Quem acompanhou minha live com sobre o HIV, eu fiz esse estudo e cheguei, e pela literatura acharam a conclusão que foi em 1900, né? Bom, então, quinta-feira, caso vocês queiram, eu vou ficar muito grato, tá? A live sobre fantasmas, eu vou tentar pegar foto. Ah, tem uma foto aqui que vocês vão ficar bolado. Eu vou pegar ela aqui para vocês, tá? Vocês sabem que para o fantasma aparecer, como eu disse linhas atrás, tá? Só para terminar, tá, gente? Todas as aberturas do organismo pode ocorrer o desprendimento Ô, Rocha, ainda não, tá, filho? Ainda não. Então, pode ocorrer o desprendimento do ectoplasma. O ectoplasma, deixa eu pegar uma foto do ectoplasma aqui. Tá aqui. O ectoplasma é uma névoa, como se fosse uma fumaça, tá? E essa fumaça, ela acaba se transformando como se fosse um algodão. Esta é a matéria-prima que um espírito usa para se materializar, tá? Então, você às vezes vai ouvir: ah, eu vi uma mulher de branco, uma mulher vestida de noiva, né? Uma mulher disso, uma mulher daquilo. Quer ver? Uma aparição. Eu vou pegar uma aparição aqui. Ainda não acabou não, Rocha. Tá? Google Imagens. Vou colocar aqui foto da mulher. Fotos da mulher de branco mineira. Vamos ver se aparece aqui nas imagens. Da mulher de branco da mineira em fantasmas. Olha só, fantasmas. Olha, deixa eu ver aqui. Tá aqui a foto. Tá aqui a foto. Peguei a foto. Deixa eu ver se essa foto tá melhor. Não, essa foto tá melhor, tá? Olha só. Vou salvar essa imagem. Tá aqui. E vou mostrar para vocês. Tá? Eu, sinceramente, acho que é uma mentira. Tá? Mas acontece que chegaram a fazer uma filmagem dela. Tá aqui. Vou entrar. Ó, tem uma foto dela aqui. Interessante. Tá? Essa aqui parece ser bem convincente, tá? Tá ela aqui, ó. Vou imprimir ela também, tá? Às vezes. Pronto. Tá imprimido. É uma foto bem convincente. Parece a história dessa. Não, deixa eu mostrar outra foto primeiro, tá? E vou deixar um pouquinho para quinta-feira, né? Senão eu vou ficar sem foto. Mas tem bastante foto. Eles vão amar, tá? Então, ó, o barulho da impressora. Ainda bem que eu tenho tudo à mão aqui, então eu consigo fazer a coisa rápido. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Peguei.
Vou mostrar uma foto aqui, vocês vão ficar bolados. Tá? Olha só, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é uma foto 90% autêntica de um ectoplasma. O ectoplasma é a matéria-prima, provavelmente, que o fantasma vai se materializar. Tá ok? Então vocês vão falar, é a mulher de branco, é a noiva de branco. Não, na verdade, ela está usando o ectoplasma para se materializar. E às vezes está usando o ectoplasma da própria pessoa que está vendo. Entendeu? Porque acredita-se que um fantasma, para poder se materializar, ou para ele vier a fazer uma ação, ele usa o calor ambiente. Por isso que muitas pessoas, quando estão em um lugar fantasmagórico, um lugar que tem presença de fantasmas ou de espíritos, dependendo da evolução dele, a temperatura cai. A temperatura cai. Então eles acham que provavelmente a aparição se deu porque ela pegou o calor ambiente para poder se materializar e exercer sua ação. Agora, olha essa foto aqui. Isso aqui é uma foto de uma médium. É uma foto de 90% real. Tá legal? Porque ela foi feita num ambiente controlado. A médium, ela está sentada numa cadeira que é chamada de, às vezes, de cela. Deixa eu mostrar uma cela. Tem uma cela aqui para vocês. Sabe por quê, gente? É aquilo que eu falei. Uma aparição, ela tem que ser num ambiente controlado, para que não haja embuste. Entendeu? Então é preciso fazer um total equilíbrio, tem que existir um total equilíbrio entre o paciente e o local onde vai ser feita a aparição. Mas olha só essa média aqui, ó. Adivinhe de onde está saindo o ectoplasma, ó. O ectoplasma está saindo da vagina dela. Entendeu? Olha só o traço do ectoplasma aqui, ó. Olha só. Né? Que é semelhante a esse aqui, ó. Esse aqui é uma fotografia, 90% de possibilidade de ser real de um ectoplasma. Só que aqui ela tá bem eterial, que geralmente ela parece um algodão. E ela tá saindo aqui, ó, da vagina da médium. Tá vendo? O médium, ela tá num local específico, mas deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma cela, tá bom? É onde o paranormal fica trancado. Tá legal? O paranormal fica trancado. Ó. E ali ele provoca o fenômeno paranormal. Você vê que aqui, ó, isso aqui, a possibilidade de ser um fantasma, uma aparição é muito grande. Agora, se você observar a cabeça dele, parece uma foto, um retrato, entendeu? É porque eu acho que no mundo espiritual ele não consegue aparecer de uma forma definida. Então ele usa uma imagem terrena para ser identificado. Aqui, 90% de possibilidade de que não haja embuste. É uma foto original de fantasma. Tá ok? Então, no interior de Minas Gerais aí, acho que Minas, São Paulo, estava surgindo a possibilidade da mulher de branco. Tá legal? E da noiva de branco. Dizem, por uma história, que essa noiva de branco era de uma mulher, não tem nada de noiva. Simplesmente era uma mulher que morava nos arredores e ela foi estuprada. Tá bom? E ela foi estuprada. E isso também aconteceu na Rio Manilha, indo para Cabo Frio, também já vi um caso desses.
de uma mulher que ela só aparecia para carreteiros ou pessoas que eram mau caráter. Pessoas de bom caráter, ela não aparecia. Por quê? Porque ela morreu violentada por algum motorista mau caráter e jogada na ribanceira abaixo. Então, quando ela aparecia, ela só geralmente para pessoas de caráter, pessoas mau caráter, né? Lá na Rio Manilha tem um cemitério de carros. Quem frequenta muito a região dos lagos vai ver um cemitério de carros lá. Porque ela aparecia na frente da carreta ou do carro e o cara tentava desviar e ia para a ribanceira, tá? Olha aqui, essa aqui é do interior de Minas, olha essa aparição, tá? Eu vou ser sincero para você, eu acho que isso é invenção, tá? Isso são mulheres, não que tenham problemas mentais, mas pessoas que querem manter essa situação viva, esse boato vivo, e usam roupas de noiva, alguma coisa assim, e aparecem na rua. E sabe que os caras vão cagar de medo, porque o homem é um bicho medroso pra caralho, né? Então, elas aparecem, tá? Agora, existe essa foto aqui que eu achei muito interessante, olha. São fotos de pessoas que tem carro. Agora, hoje em dia, o carro filma a viagem inteira, né? E pessoas que viram essa aparição aqui. Essa aqui ela é duvidosa, tá? É uma aparição convincente, de fantasmas, tá ok? Agora, essa aqui, eu não acreditei muito não. Isso parece ser fake, tá legal? Então, eu daria aqui 40% de certeza de ser uma foto original. Aqui eu já daria 60% de possibilidade de ser uma foto original. Tá legal? Aqui, ó. Aqui eu dou 90%. Essa foto do ectoplasma saindo da vagina da pessoa, eu dou 90%. Essa foto que eu custei para conseguir do ectoplasma é uma foto de 90%, tá? Algumas dessas fotos eu tirei de um livro chamado O Trabalho dos Mortos, tá bom? É um livro grosso, eu li parte dele, aí eu infelizmente eu tive que fazer algumas coisas hoje, não deu para ler, mas eu vou ver se talvez eu atravesse a noite lendo o livro. Tem que ler, né? Senão acaba falando uma besteira, tá bom? Não se esqueçam que também lá para depois do dia 15 de dezembro eu abri o tarô para as pessoas que querem saber sobre 2017. Vai ser um ano de Saturno. Saturno, astrologicamente, é um ano muito severo. Tá legal? Mas é um ano que você vai ter que ter muita força de vontade. Então, eu acredito que antes de exercer ação, é necessário planejamento. Então, qualquer empreendimento que você vai fazer, é necessário que você pense bastante antes de fazê-lo. Tá bom? Nós estamos atravessando um problema político muito grave, tá? Vocês sabem disso. Hoje eu dei uma passada em alguns lugares de Volta Redonda, eu vi muito comércio fechado, muito comércio falido, muito preocupante essa situação que a gente está passando. O problema, vocês sabem muito bem que não é dinheiro, é um problema moral que nós estamos atravessando, tá ok? Bom, gente, até quinta-feira, muito obrigado por me assistir, tá bom? Obrigado. Se vocês quiserem também mandar alguns tópicos que eu possa falar, eu vou estudar e se tiver de falar, a gente fala, não tem problema não. Tá legal? Um abraço para a doutora Tânia, para o Pedro, né? Para Fernanda Ponte César, tá? Oh meu Deus do céu.
Pro Jefinho, tá bom, Jefinho? Pro Gésio, pra Bruna Pereira, Fátima Araújo, Wilda Amanda, Giovana Egília, a Najara, tá bom, Najara? A Marina Barbosa, a Raul Soares, tá ok? O Júlio, o Paulo Dimas, Alexandre Peter, Ana Paula Estevam, tá bom? Mas quem? Nossa, a Ana Paula tá recheada aqui, Ana Paula. E o Jonathan, Júlio Menezes e a galera também aí que não quis se identificar, tá bom? Tudo de bom, excelente sábado para vocês e até quinta-feira que vem. Um beijo, tudo de bom.